mais uma videoaula de História comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 6º ano B. Eu espero que vocês estejam todos bem e vamos lá, vamos dar início a mais uma videoaula. Bem pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é o Egito Antigo. A gente vai estudar um pouquinho na aula de hoje sobre essa civilização antiga, né? O Egito Antigo. E eu resolvi dividir esse assunto, né, em 3 partes, em 3 aulas, porque é um assunto bastante longo, né? E como tem muitas coisas, muitos detalhes, não dá para a gente ver em uma aula só, em 2 aulas, né? É melhor falar mais detalhadamente e dividir em mais partes. Então, aí resolvi dividir em 3 partes, tá ok, pessoal? Então a gente hoje vai dar uma introduçãozinha aí no assunto, né, no Egito Antigo. A civilização egípcia, pessoal, ela se desenvolveu à volta, né, às margens do rio Nilo. É um grande rio, esse grande rio aqui, ó, percorre uma boa parte do norte da África e que ele propiciou aí, né? Ele é um oásis, essa região aqui, pessoal, do norte da África, né, e também aqui do Oriente Médio, são regiões desérticas, né? Um clima árido, né, que não há condições de criação, né, da vegetação. A natureza não consegue, devido ao clima muito seco. Então o rio Nilo, né, ele propicia aí a formação de um oásis no meio do deserto do Saara, né? Isso aí propiciou, né, condicionou, deu condições ao homem para ele se fixar nessa região, porque há a água do rio Nilo, né? E devido a esse grande rio, os solos também nas margens do rio Nilo são solos férteis, né? Porque com as cheias do rio Nilo, elas depositam os humus, né, levados pela água e fertiliza as margens do rio. Então, tanto a água do rio quanto as suas margens, né, com solos férteis, propiciou então a condição, né, deu condições para que se desenvolvesse aí a civilização egípcia, né, no Egito Antigo, começo da civilização egípcia, né. Para defender suas vilas e moradias das violentas inundações, os egípcios construíram diques, né, barreiras, para impedir que a água invadisse suas casas, né. Também construíram canais de irrigação para levar águas do rio a regiões mais distantes, né, caminhos para transportar água para regiões mais distantes e secas, né, para poder plantar, realizar agricultura, né, plantio e colheita dos alimentos, etc., criação de animais, né. No começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clãs familiares, os nomos. Os nomos eram independentes e governados cada um por um monarca, que passou a chefiar a comunidade. As relações deles, né, se transformaram até a formação do reino do Baixo Egito, ao norte, essa região aqui, ó, o Baixo Egito. Toda essa região aqui é o Baixo Egito, que vai se aproximando mais da foz, né, mais do mar, que geralmente é a região mais baixa, né? Por isso que se chama de Baixo Egito. E o reino do Alto Egito, ao sul, essa parte aqui, ó, Alto Egito, que geralmente é onde ficam as montanhas, os planaltos, né? Região mais alta e as planícies, regiões mais baixas. Então, Baixo Egito, Alto Egito. Em aproximadamente 3.200 a.C., esses 2 reinos foram unificados sob o comando de Menes. Este se tornando aí o faraó absoluto do Egito, considerado como um deus na terra. Ele usava uma coroa dupla, demonstrando a unificação entre os reinos, né? Assim surge a primeira dinastia. Ele usava como se fosse aí, né, uma coroa que tinha 2 cobras, né? Perdão, pessoal. Uma coroa dupla, né, que representava então a unificação dos 2 reinos do Egito, o Baixo Egito e o Alto Egito, ok? Então surge assim a primeira dinastia do Império Egípcio, né, lá no Egito Antigo.
Assim como a região da Mesopotâmia, essa outra região aqui já no Oriente Médio, né? O Egito Antigo, aqui no norte da África, ele integra uma área, né, maior, conhecida como Crescente Fértil. Essa região aqui, ó. Esta região recebeu esse nome pelo fato do seu formato ter a aparência de uma lua na fase crescente e também a característica, né, semelhantes de ser uma região desértica, mas que tem como um oásis aí, como um fator que ameniza, né, essa secura, digamos assim, esse clima árido, quente, seco. Grandes rios, né, como aqui no Egito temos o rio Nilo e lá na região da Mesopotâmia temos dois rios, né, o Tigre e o Eufrates. Ok, pessoal? Então é a região da Crescente Fértil. Vamos falar um pouquinho agora sobre a religião, né, no Egito Antigo. Os egípcios eles levavam a religião muito a sério, né, na sua cultura. Eles eram politeístas, como a maioria dos povos da antiguidade, né? Acreditavam em vários deuses. Seus deuses geralmente tinham aparência composta de uma parte de animal e a outra de ser humano, né? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, essas imagens. Ao contrário dos povos mesopotâmicos, os egípcios acreditavam na vida após a morte, e por esse motivo as pessoas mais bem-sucedidas desta sociedade eram enterradas em sarcófagos, como vocês já devem ter visto em filmes, né, etc., com todos os seus pertences e joias, para levarem com eles na outra vida, né, a vida após a morte. O faraó era considerado pelo povo egípcio como um deus na terra. Ele era como se fosse o próprio um deus encarnado, né, estava na terra. A importância dos deuses, né? Vamos lá ver essa parte, pessoal. Para os antigos egípcios, os deuses eles eram seres poderosos, né? Podiam controlar, entre outras coisas, o dia e a noite, a chuva e a seca, a vida e a morte, né? Para eles existiam vários deuses, como a gente viu, né? Eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses e cada um era encarregado mais ou menos de uma coisa, né? Um tipo de poder, ele tinha um poder diferente sobre a natureza, né? Era encarregado de uma coisa diferente do outro. Além disso, eles acreditavam que os deuses sentiam vontades semelhantes aos seres humanos, né? Eles faziam rituais também para saciar essas vontades dos deuses, que eles acreditavam que os deuses tinham vontades parecidas com a deles, com as nossas, né? Seres humanos. Entre os vários deuses que eles adoravam, alguns deles existem vários, viu, pessoal, mas eu trouxe aqui apenas alguns, né? Trouxe o exemplo de 5 e coloquei aqui 4 imagens desses deuses que eu vou falar aqui a seguir. Entre os vários deuses que eles adoravam, alguns deles são Ra, que é esse daqui, ó. Coloquei a imagem para vocês, uma representação, ilustração, que é o deus do sol, como se ele estivesse segurando o sol aqui. O principal deus, né, para os antigos egípcios. Nut ou Nuit, que é essa deusa aqui, ó. Ela é a deusa do céu e era considerada a mãe dos corpos celestes, né? Da lua, das estrelas, né? Ísis, a deusa da vegetação, que é essa daqui, ó, das águas, das cheias do Nilo e das sementes. Essa deusa, né? A representação dela aqui, né? Ísis é a deusa da vegetação, das águas e das cheias do Nilo, né? E também das sementes, né? A deusa da fertilidade, digamos assim, né, pessoal? Maat, que é essa deusa aqui, está representada por essa figura, é a deusa da justiça, da verdade e do equilíbrio do universo. E também tem o Osíris, né? Só não coloquei a imagem dele aqui que estava ruim de caber, mas vocês podem pesquisar. Osíris é o deus dos mortos, né? Também da vegetação e da fecundidade. Mas existem muitos outros deuses, viu, pessoal? Tem uma grande variedade de deuses que os egípcios cultuavam e acreditavam, né? E eles existiam. Tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As atividades, né, seguem naquele mesmo esquema. Eu vou mandar o link para vocês no grupo e também está aqui na descrição no YouTube.
Até a próxima, um forte abraço. Valeu, pessoal.